os nossos analisandos, clientes, sei lá como é que vocês chamam, falam disso. Segundo, terceiro, vocês também têm experiências desse tipo com os seus pacientes. Esse é outro aspecto que ele lida. As experiências anômalas são importantes para a questão psicopatológica e há muitos estudos a respeito das relações entre distúrbio mental, transtorno mental e as experiências anômalas. Para dar alguns indicadores para vocês. Alguns dizem que é uma correlação direta de causa e efeito. Não é? Experiências anômalas levam a transtornos mentais. Essa é uma perspectiva e há estudos que demonstram isso para certas experiências. A questão é saber por quê. O sujeito não tem para quem contar, tem medo socialmente de dizer, digamos, amedrontado pela pecha de ser maluco, entre outras coisas. Isso pode levar a um transtorno ansiogênico. Segunda questão, um distúrbio mental poderia levar a experiências anômalas. O sujeito é maluco, então ele usa de um discurso, não é, delirante e alegadamente anômalo. Eu me lembro que uma pessoa nos procurou, ela disse assim, olha, eu preciso de ajuda. Tudo bem, o que você tem? As pessoas começam a me mandar mensagens obscenas. Eu falei, coloque um anti-spam no seu computador, sei lá. Ela disse, não, mas as pessoas mandam essas mensagens mentalmente para mim. Aliás, quando eu vinha para cá do Rio de Janeiro, do lado, na cadeira do lado, no avião, o sujeito começou a pensar coisas sobre mim e comigo. Né? E isso eu sei. Eu ligo a televisão e eu sei que aquele cara está falando comigo. Então, as pessoas usam no seu delírio, não é? Informações, conteúdos que são religiosos, né? Ou paranormófilos. Né? Há uma outra gama de estudos que mostra uma certa interpenetração entre o distúrbio mental e as experiências anômalas. Não vou me estender, aí, senão ela vai ter aquela... outra coisa que diz que experiências anômalas e distúrbio mental são esferas separadas da nossa experiência. Vamos lá para a cereja no bolo. Será que existe ou não existe? Se existe ou não existe é uma questão de investigação, de pesquisa, certo? Quem diz que existe ou não existe é pesquisa, não sou eu que acredito ou acho que pesquisa. Então eu trouxe aqui Daryl Bem, professor da Universidade de Cornell. Esse sujeito é um dos mais importantes psicólogos sociais do mundo. A Self-Perception Theory, teoria de autopercepção, muito importante em psicologia social, foi desenvolvida por este sujeito. Né? Ele era um cético desses fenômenos, nunca acreditou em nada, um grande metodólogo e mágico, ilusionista, tipo David Copperfield. Certo? Pena que não vai dar tempo, eu também sou mágico, poderia fazer alguma coisa. Mas ele foi a um instituto de parapsicologia justamente porque ele queria demonstrar que algum problema metodológico estava rolando ou as pessoas estavam fraudando. Ele se torna um dos grandes estudiosos empíricos desta área, a ponto de publicar recentemente, acho que foi em 2011, um estudo em que ele apresenta o pressentimento, o efeito pressentimento estudado em laboratório, previsão do futuro em laboratório. Ele publicou, não foi de novo, né? Não foi na revista Planeta, não foi na revista Bons Fluidos, não foi na revista Espiritismo e Ciência, não foi em nenhuma dessas... Não, ele publicou numa revista que é publicada pela Associação Americana de Psicologia. Né? E aqui ele apresenta uma série de estudos, são 9 experimentos diferentes, todos eles demonstrando a existência de um efeito anômalo, né, que dá base para a existência da previsão do futuro. Aqui, basicamente, um dos estudos era assim. Ele apresentava ou 2 imagens aversivas, ou 2 imagens prazerosas. Eu não coloquei as pessoas peladas aqui, que é um outro tipo de estímulo, que são os estímulos eróticos, né? Mas acho que é melhor não fazer isso aqui, as pessoas iam ficar excitadas aqui. Acho que não é bom. Mas enfim, apresentava aleatoriamente estímulos aversivos ou legais. Só que enquanto elas estavam esperando
a imagem aparecer, as duas imagens aparecer. Eu vou resumir, eu vou contar erradamente para facilitar. Enquanto elas estavam esperando, elas estavam sendo monitoradas fisiologicamente. Tá? Condutância elétrica da pele, batimentos cardíacos, taxa de respiração, volume de sangue na ponta dos dedos, etc. O que essas pessoas vão... o que a gente sabe em psicologia é que determinados tipos de estímulo produzem aumento desse funcionamento neurológico, né? Quer dizer, neurofisiológico. Excitação. Arousal, não sei como é que fala isso em português, acho que excitação. Outros dão certa tranquilidade. Portanto, eu posso, digamos, a partir do que o sujeito tem de variação fisiológica, saber se ele viu uma imagem aversiva ou tranquila. Certo? O que eles não sabiam, mas não sabiam, né, é que antes da imagem aparecer, o corpo deles já produzia uma reação em consonância com o tipo de imagem que iria ser apresentada no futuro. Então, se é uma atividade, uma imagem que vai ser apresentada absolutamente excitatória, como isso daqui, né, aversiva, o corpo reagia aumentando essas funções. Batimento cardíaco, respiração, volume de sangue na ponta dos dedos, etc. Se as imagens eram calmas, segundos antes o corpo já entrava numa espécie de relaxamento. Essas experiências foram publicadas, então, vejam bem, pela revista de Personalidade e Psicologia Social, exatamente porque talvez, segundo essas pesquisas, nós tomemos decisões em função de acontecimentos ainda não conhecidos conscientemente. Se isso não é importante para ser estudado, eu realmente não sei o que é. Se é verdade que parte do meu comportamento, não é, está ligado a uma função de previsão, portanto de fuga, vejam só que coisa curiosa. A gente acha que essas coisas são estranhas, da ordem do sobrenatural. Mas se elas são assim mesmo, do jeito que ele está descrevendo, elas têm uma função evolutiva, adaptativa. Eu sabendo se aquilo que me espera pela frente é terrível, eu posso me esquivar. Se aquilo que eu prevejo é interessante para minha satisfação, eu posso ir ao encontro dessa coisa. É algo muito mais sofisticado do que a gente imaginava. Os resultados do Darwin, para quem adora estatística, não é? Teve um resultado geral impressionante contra o azar, contra o acaso. Portanto, chutado não seria. Quer dizer, o resultado vai comparar momentos diferentes, em direções diferentes, e mostra um efeito estatístico impressionante. Muito bem. Foi criticado, evidentemente, os nossos colegas norte-americanos e europeus começaram a discutir com Darwin. Olha, sua estatística é terrível, você usa uma estatística que é inferencial e ela tem a ver com aspectos que não são legais, então você deveria ter usado a estatística bayesiana, porque ela é muito mais precisa, quando você quer saber se a hipótese é nula ou não. Então o que ele fez? Esperou mais 2 anos, 3, e publicou agora, está publicando agora, né, junto com outros pesquisadores, uma meta-análise. Meta-análise, vocês sabem, junta-se uma série de estudos semelhantes, com metodologia idêntica, e se verifica se no conjunto houve ou não alguma representatividade, um desvio significativo. Então são 90 estudos, não é? E os resultados são impressionantes também. E aí, o que é curioso é o seguinte, usou-se a estatística bayesiana. E mesmo usando essa estatística mais rigorosa, os resultados são absolutamente favoráveis à existência de alguma coisa concreta. Não estou falando só de experiência, então, alegação, narrativa, estou dizendo de fenômeno real. Certo? Isso demonstra que o fenômeno existe? Não. Isso demonstra que nós precisamos estudar, que nós estamos atrasados. Não apenas os nossos cursos não trazem informações desse tipo, como nas universidades, eu sou testemunha, isso não é feito. Pesquisas desse tipo também não são feitas. Por isso eu acho maravilhoso que vocês tenham aqui no Conselho Regional um grupo de estudos para isso. Isso é fantástico. Né? Nós temos agora também no nosso Conselho de Psicologia 6ª Região, que é São Paulo, etc.,
a partir da coordenação do Luiz Eduardo Berni, que é o conselheiro que atua nessa área, o núcleo, subnúcleo chamado Diversidade Epistemológica, Não Hegemônica em Psicologia e o Diálogo com Saberes Tradicionais, em que a gente estuda exatamente fenômenos anômalos, religiosos, etc., a questão da laicidade e direitos humanos. Na USP nós temos site, vocês podem entrar lá, site tanto do Laboratório de Psicologia Social da Religião, quanto do nosso Laboratório de Psicologia Anomalística. Olha lá, a mesma camisa, só que sem barba. Consegui terminar justamente em meia hora exatamente de falar. Muito obrigado. É mentira, eu passei um pouco. Mas agora nós temos ainda alguns minutos, 15 minutos, para que vocês se manifestem com sugestões, críticas, perguntas, comentários. Mas eu pedi para o Fábio fazer essa organização. Quem gostaria, então? Somente uma pessoa por vez, por favor. Não telepaticamente, tá? Fábio. Boa tarde. Eu tenho que agradecer profundamente a minha colega que me convidou, porque foram duas pérolas que nós escolhemos hoje. Duas aulas magníficas, embora resumidas, mas veio bem de encontro àquilo que nós pesquisamos. Então eu não sou psicóloga, eu sou musicoterapeuta, mas faço estudos nessa área há mais de 30 anos. E fiquei encantada com essa possibilidade de avançar mais, principalmente dentro da psicanálise, da aceitação dos fenômenos paranormais, ou parapsíquicos, como nós chamamos. Então, eu parabenizo vocês por essa iniciativa, por esse esforço, em trazer para a população um estudo sempre tão apurado, que com certeza demandou muita experiência, muita isenção e muita criticidade com a consciência bem atenta. E isso a gente pode perceber aqui dos dois. Então, parabéns pela idoneidade dos dois e por nos presentear com essas possibilidades de saber mais. Obrigado, mas é uma honra. Obrigada. Pode ser sem microfone. Pode, eu falo alto. Tá gravando? Tá gravando, é melhor o microfone. Ah, é? É. Boa tarde. É uma pergunta talvez bem básica, mas como eu vim por curiosidade mesmo, qual seria a diferença entre a psicologia anomalística e a parapsicologia? Excelente. Muito boa pergunta. Bom, primeiro que parapsicologia, o termo parapsicologia eu acho muito infeliz. Porque para é a margem de psicologia. Então seria alguma coisa à margem da psicologia. Essas experiências anômalas existem. Elas são parte da psicologia. Então não há por que se referir a alguma coisa à margem da psicologia. O que a gente precisa saber é se fenômenos anômalos efetivamente existem para além das alegações, das experiências. E aí sim, nós somos parapsicólogos nesse sentido. Porque tradicionalmente, sobretudo fora do Brasil, no Brasil é uma confusão, é o trabalho que a Fátima mencionou que ela fez, sobre como se usa o termo parapsicologia no Brasil, mas fora, tradicionalmente, os parapsicólogos são psicólogos ou engenheiros, ou físicos, ou cientistas sociais, que avaliam a ontologia da experiência. Ou seja, se de fato, por trás da experiência, há alguma coisa efetivamente anômala. Então, nesse sentido, nós somos muito parecidos, porque também temos o interesse de compreender e saber se há evidências ou não para fenômenos reais. Essa é a perspectiva clássica da parapsicologia. A psicologia anomalística parte de um pressuposto diferente, que tudo talvez possa ser reduzido a fenômenos psicológicos já compreendidos. Enquanto que a parapsicologia parte do pressuposto de tentar verificar a existência de fenômenos paranormais. São perspectivas diferentes, cujo campo é idêntico. Todos avaliam experiências anômalas. Um com uma pegada mais psicológica, que é a nossa, e outro com uma pegada mais parapsicológica, no sentido de querer
verificar a existência desses fenômenos. Eu diria para você que, do jeito que nós fazemos aqui no nosso grupo, esta perspectiva de ênfase, ela se perde um pouco. Porque nós estamos ao mesmo tempo preocupados com a relevância, a significação, o impacto da experiência, quanto também pelo aspecto absolutamente parapsicológico, tá certo? O que é fundamental é que a gente não corre, não coloca o carro na frente dos bois. A gente tem hipóteses que são avaliadas de modo empírico. E eu comecei dizendo que eu não tenho nenhum interesse pessoal, não tenho nenhuma crença sobre a existência desses fenômenos. E não tenho. Eu não tenho. Se esses fenômenos não existirem, eu não vou ficar triste, não vou ficar deprimido, não vou precisar tomar remédio psiquiátrico, nem procurar os colegas analistas. Por outro lado, do ponto de vista psicológico, me interessa muito porque, primeiro, as pessoas narram. Segundo, que essas experiências são significativas para as pessoas. Então, temos obrigação de estudar. E, em segundo lugar, porque eu quero também saber se essas coisas existem. Certo? Então, a ênfase é diferente, mas do jeito que nós avaliamos, de modo, digamos, neutro, eu acho que elas se fundem. São duas áreas que se fundem. E a terceira área que se funde é a psicologia da religião. É quase que impossível distinguir essas áreas da questão da interpretação religiosa que as pessoas dão para as suas experiências, né? Isso fica claro na pesquisa da Fátima. As pessoas diziam, sim, eu tenho experiência. Como é que você explica? Grande parte das pessoas explica a partir de referenciais religiosos. Então são áreas que se entrecruzam nesse mesmo grande campo. E a neurociência, onde é que entra? Só para complementar e a gente falar da neurociência, é que em relação à pesquisa, né, que o Wellington estava falando, também a pergunta era essa, né? A que você atribui a experiência que você teve? Então, pessoas que têm adesão religiosa, alguns tiveram explicações naturalistas, como coincidência, alguma coisa assim. E algumas pessoas que não têm adesão religiosa tiveram explicações sobrenaturalistas. Mas a grande parte dos participantes tinham atribuições que que combinavam com as suas crenças religiosas, né? E isso também ia influenciar na atitude que tinha perante a experiência. Então, por exemplo, evangélicos que atribuem as suas experiências a uma ação demoníaca querem se livrar dessas experiências porque acham que é o demônio agindo na vida delas, por exemplo, né? E também a questão religiosa vai influenciar a questão do que a religião oferece em termos de integração dessas experiências na vida, também vai proporcionar que as pessoas, por exemplo, façam uma adesão maior ao espiritismo ou até a igrejas evangélicas, porque no caso do espiritismo acolhe e no caso das evangélicas elas têm uma fórmula para se livrar disso, que são os exorcismos e tal. Então, dependendo da perspectiva da pessoa, ela vai nesse sentido. Então, daí que vai se integrando, percebe? São áreas que elas vão começando a ficar emaranhadas, porque você vai, para analisar uma determinada questão, você acaba abarcando todo o resto, né? A gente responde e depois fica pensando e tem mais sempre um complemento, né? Para a psicologia no Brasil tem um sentido completamente diferente em geral do que é feito fora do Brasil. A Associação Parapsicológica, a Parapsychological Association, é uma associação que congrega centenas de pesquisadores universitários e enfim, no Brasil a gente tem o segundo maior número de membros dessa associação. Apesar disso, no Brasil, a parapsicologia está muito ligada a grupos religiosos e a algumas religiões. Então, e há alguns pragmáticos, vou chamar assim. Então você tem espíritas que usam a parapsicologia para suas finalidades, para tentar justificar, legitimar suas crenças. Como você tem o Padre Quevedo, isso não existe, que também usam da parapsicologia como meio de dizer, olha, só existe fenômeno parapsicológico porque Deus se manifesta na Igreja Católica. Então você vê também essa mesma tendência de legitimar essas crenças no ambiente católico. E tem os pragmáticos, que são os, assim, auto-intitulados parapsicólogos clínicos, que são pessoas que não têm a formação de psicólogos, que simplesmente usam do parapsicologia clínica como um meio de serem profissionais da área que é de vocês, que é nossa. Certo? Os cursos estão aumentando em quantidade e inclusive dentro de alguns ambientes acadêmicos.
O que eles fazem? É o poder da mente para resolver problemas. Você vai lá, o sujeito, enfim, tem uma fórmula de como resolver a depressão, etc, etc. Quer dizer, entra, invade no nosso campo, mas o Conselho Federal e os conselhos regionais não têm o que dizer, a não ser alertar a população de que isto não é uma formação acadêmica, portanto, uma questão de saúde pública. Não há como repreendê-los, porque eles não são psicólogos, portanto, eles não têm a carteirinha. Eu acho que até uma das razões pelas quais eles não são psicólogos. Eles podem fazer o que eles quiserem. Ninguém tem nada a ver com isso. E eu já briguei com vários deles, nós já brigamos com vários deles, e eles falam assim, você faz o que você quiser, eu faço o que eu quero. Eu falo, eu não posso fazer o que eu quiser. Eu tenho que fazer aquilo que o código de ética me permite fazer. Tá certo? Hoje eu sou membro lá no Conselho Regional da Comissão de Orientação e Fiscalização. Então, eu ajudo o Conselho a verificar casos em que há uma certa dubiedade ou dupla identidade, né? Para me referir ao Bruno Galhaço, né? No caso da nossa área, tem gente que durante uma sessão terapêutica pede para o sujeito rezar com ela. Levantam, vamos dar as mãos, ou vamos ao pêndulo, ou vamos aos florais de Bach, ou vamos a uma série de coisas, né? Então, uma coisa é a pesquisa, né? Essas áreas, elas têm ou não têm eficácia? Já há muito estudo que mostra que muitas dessas coisas não tem, tá certo? Agora, usar isso na psicoterapia, ou como ferramenta psicoterapêutica, não, certo? Outra coisa, por exemplo, a hipnose. A hipnose, desde 2010, né, que o Conselho Federal baixou uma resolução dizendo que sim, a hipnose é uma ferramenta do psicólogo também. Conselhos de medicina e outros, odontologia, etc., também fizeram o mesmo. Então, há coisas que já são próprias da psicologia e outras que não são, e não dá para misturar. Qual a porcentagem da aceitação no Brasil dessa linha de vocês? Nós estamos, digamos, desde, sei lá, da década de 80, trabalhando nessa área. Ela chega na Universidade de São Paulo há 6 anos. Na verdade, há 5 anos nós abrimos o laboratório. E de lá para cá, o que nós temos? Já mestrados e doutorados. E agora nós temos 3 grupos, além do nosso. Então, nós temos aqui no Paraná, no Conselho, o professor Fábio é o coordenador, aliás, podiam participar, não é? Os que têm interesse, tem aqui no Conselho esse grupo de estudos, e tem cursos também. Hoje a gente sai daqui, daqui a pouco vai para o curso. Eu acho que até seria interessante você falar depois alguma coisa para quem tem interesse. Nós temos um grupo que acaba de ser formado em Fortaleza, um outro grupo de estudo que está em Criciúma, todos fazendo pesquisa também. Então há um boom, vamos dizer, nessa área. Justamente porque a gente foge da questão religiosa, dos interesses que não são científicos. Né? Neurociência. Eu vou pedir para o professor Fábio, que é dessa área. Então, a neurociência também é uma área que, por natureza, é interdisciplinar, né? Nós temos vários estudos que, com o viés neurocientífico, abordam essas experiências anômalas. Por exemplo, algo que está sendo feito nesse momento no Universidade de São Paulo, o professor Altair, como que é o sobrenome? Lino. Conseguiu fazer uma amostra grande de gêmeos, e ele coloca uma estimulação fótica em um desses gêmeos, dos pares dos gêmeos, e monitora o cérebro do outro à distância. Então, um tipo de experiência, existem muitas, que tem esse aspecto neurocientífico. Essa é uma das áreas dentro da psicologia, da pesquisa anomalística experimental, vamos dizer assim, muito forte, né? Porque escapa de vieses mais cognitivos, de aspectos mais de auto-engano, e passa a lidar com variáveis fisiológicas. E que tende, então, esse viés mais da ontologia, ou seja, se existe alguma anomalia de fato por detrás da experiência. Não desconsidera a experiência, mas busca uma questão mais de caráter de fato, se existe uma anomalia em termos de fenômeno. Né? Eu acho que o nosso horário já está estourando. Né? Fátima, nesse teu livro você descreve toda a tua pesquisa? Então,
Então, esse livro, na verdade, eu não sou autora, eu sou a tradutora, né? Que essa é a edição brasileira do que foi publicado nos Estados Unidos originalmente. Então, aqui tem vários autores que trabalham as diferentes... Cada capítulo é uma daquelas experiências anômalas que foram listadas. Então, tem um capítulo para si, outro para experiência de abdução por extraterrestres, outro para memórias de vidas passadas, e assim por diante. Então, são 12 capítulos, cada um trazendo as investigações e estudos que foram feitos. Agora, o meu estudo está na tese, que está na Universidade de São Paulo, e ela é possível acessar, né? E eu tenho em PDF também, aí quem quiser pode me pedir. E tem um artigo que resume, mas aí eu não sei, eu sou suspeita, mas essa tese é mais interessante porque você tem uma análise mais detalhada dos dados. Esse livro você tem para vender aí? Eu não tenho, aí ele é adquirido na editora, eles vendem, né, pela internet, pelo site. É a editora Ateneu. Depois eu acho que o Fábio podia deixar a disponibilidade para quem quiser adquirir, eles vendem pelo site. Digam que foi recomendação nossa, porque tem isso. Da USP, fala assim, foi o pessoal do grupo de estudo da USP, aí é possível conseguir um... Que é um livro caro, então se fala que tem desconto é legal. Coloca... Sim. Espero que esteja válido isso, né? Porque quando ele lançou e a gente fez esse acordo e eles estavam fazendo um desconto. Uma última questão. Tentarei ser breve. Eu achei muito interessante a abordagem da pesquisa, mas, por exemplo, quando nós vamos trabalhar com a elaboração de novos modelos, novos paradigmas, nós sabemos que sempre há um conflito institucional, né? Disputa por política, disputa por recursos, e isso é uma questão notória, né? Por exemplo, se não tiver uma revista, algo que possa ser consistido, né, no Brasil mesmo, né, tem que ter a Qualis, tem que ter vários instrumentos para poder medir. Mas a minha indagação é mais do ponto de vista da filosofia da ciência, né? Percebo que, por exemplo, o esforço do grupo, né? Eu não sei como é que se por exemplo, esse tipo de temática está muito consistido no exterior ou se eles são outsiders também. A sensação que eu tenho é que vocês são outsiders. Né? Então, mesmo dentro da instituição, né, vocês não representam hegemonia. Né? Embora haja um esforço interessante para constituir estudos que são, do ponto de vista tradicional, são considerados novidades. Por outro lado, do ponto de vista da filosofia da ciência, eu percebo que há uma certa dificuldade, pelo menos a minha, no perceber, em relação a fatos e representações. Né? Por exemplo, poderíamos trabalhar com fatos simbólicos, por exemplo, o Cassir, que vai trabalhar nessa mediação, ou poderia trabalhar no ponto de vista da perspectiva mais empírica, usando Karl Popper e vários métodos nesse campo. Eu percebo que às vezes o esforço de vocês, pelo menos pela apresentação, é muito mais do ponto de vista empírico do que do ponto de vista simbólico. Eu gostaria que vocês pudessem comentar alguma coisa para o público para a gente poder entender a dinâmica da construção do objeto. Perfeito, muito bom. Primeira coisa, de fato nós somos outsiders. E para quem tiver, digamos, interesse, é por causa da gravação, né? De fato, eu acho que o nosso grupo e o campo ainda no Brasil é de outsiders, né? O que talvez seja interessante para quem tem interesse nessa área é ler a tese da Fernanda Loureiro Goulart, que usou o nosso grupo como objeto de estudo exatamente numa discussão epistemológica da demarcação do que é científico e não científico. Ela não usa o Popper, ela usa o Latour, a Torrey Reid, é uma outra perspectiva, um outro modelo, né? Muito interessante. Então, quando eu li a tese dela, eu me senti desnudo, porque ela vai fundo, né? Colocando passo a passo a nossa história e os nossos objetivos e como é que a gente age na academia, como é que nós estamos lá, como é que tal. Segundo lugar, uma coisa interessante é que os meus colegas da psicologia social falam que as áreas deles são outsiders, e se consideram outsiders também nas áreas deles. Então, na minha sala, na sala ao lado, o professor Arley fala assim, a psicologia da arte é uma coisa outsider na psicologia. O outro vai dizer assim, a minha área, a psicologia ambiental, também é outsider, viu? A gente está começando agora, etc. Enfim, a experiência é um pouco essa.
Aí tem um outro lado. Quando eu fui para a academia, a gente começou a se aproximar da academia, todo mundo dizia assim, a academia é fechada, ninguém vai deixar, as agências de fomento não vão apoiar. Não é verdade. Pelo contrário, né? Isso eu gostaria de dar como testemunho. Há um interesse enorme quando a perspectiva é vista como científica. Né? Há um interesse enorme dos colegas da psicologia em saber um pouco mais a respeito disso. O que eles não toleram são esses usos inadequados, né? E essas epistemologias que não têm nada de científico. É realmente intolerável. Tem os financiamentos das Depois, os meus orientandos começam a ter, sim. A minha própria pesquisa, que foi uma pesquisa de pós-doc com médiums e fenômenos pré-cognitivos, foi financiada pela FAPESP. A minha de poltergeist, Poltergeist. do doutorado em comunicação e semiótica foi pela CAPES com bolsa sanduíche no exterior. No exterior. Também. Então não há De essa mestrado, restrição. né, De mestrado também. Então não há essa restrição. A gente não enxerga na nossa experiência, dos meus alunos, as minhas próprias, isso. Tenho publicado, vai lá no meu Lattes, estou publicando em vários lugares. Não há recusa por causa do objeto de estudo. Certo? Então essa é uma primeira questão. Segundo, será que a gente oscila um pouco entre representação e fenômeno do ponto de vista ontológico? Não. A pesquisa da professora Fátima leva em conta, enfatiza a significação. A minha pesquisa de pós-doc leva em conta a questão experimental. Porque o que nos une é o campo de estudos, as alegações. Eu posso estudar a alegação pelo impacto psicológico, o impacto na questão da subjetividade, o impacto nas relações interpessoais. Isso é uma perspectiva fenomenológica. Nós fazemos isso. E por outro lado, nós fazemos a perspectiva também ontológica, que tem a ver com a experimentação. São duas coisas que podem ser combinadas exatamente porque esse campo não apenas permite, mas como ele exige essa compreensão da sua totalidade. Então, por exemplo, um fenômeno religioso, ele tem um impacto na minha vida, nas questões de identidade, na construção da minha subjetividade. Por outro lado, eu posso estudar, por exemplo, se de fato a minha oração tem alguma eficácia na vida de alguém, quando eu oro por ela. Eu posso estudar, portanto, do ponto de vista fenomenológico, da significação, da representação, como também da eficácia. Então, essas são perspectivas metodológicas e epistemológicas diferentes em um mesmo campo de estudo. Certo? Então, nós somos ao mesmo tempo husserlianos e popperianos. Em algumas pesquisas há ênfase em um aspecto e, às vezes, em outro aspecto. Nós queremos agradecer, então, a presença de todos vocês, né? A presença que honra o nosso conselho, o nosso grupo dos professores da USP, o Wellington e Fátima, e convidá-los, então, a experimentar, conhecer o nosso grupo de estudos interdisciplinar em psicologia anomalística, que acontece aqui no CRP, com reuniões mensais, uma reunião apenas por mês, né? Usualmente nas sextas-feiras, onde nós estamos nesse momento estudando especificamente esse livro que foi pontuado, né? E uma dica prática, a melhor forma de encontrar o livro não é indo na editora Ateliê, que é bem complicadinha. Extra.com.br, o Extra virtual, você compra o livro mais rápido, em 2 dias está na sua casa por um preço bem mais barato. É uma dica de alguém do próprio grupo que conseguiu comprar pelo preço mais barato, né? Então eu deixo o convite então a vocês conhecerem o grupo de estudo, que no próximo ano vai seguir não apenas com estudo, mas com pesquisas também. E quem tiver interesse, nós estamos então agora migrando para um curso, para o último módulo do curso de Psicologia Anomalística, que vai estar acontecendo lá nas Faculdades Integradas Espírita, lá próximo do Barigui, hoje à noite e amanhã ao longo do dia inteiro com os professores da USP, né? Tratando desses e outros temas bastante interessantes, com mais profundidade naturalmente, né? Você perguntar o horário que você faz os estudos aqui na sexta-feira? Das 19 às 21h15, exatamente nesse horário, né? A gente deve se reunir agora, talvez na segunda quinzena, segunda semana de dezembro, deve ter o último encontro, né? Quem tiver interesse, tem um link no próprio conselho, você pode ir lá acessar e fazer contato com a gente. Também eu represento a comissão científica do conselho, né? Sou coordenador da comissão científica, também via comissão científica pode fazer o contato com a gente, ok? Novamente, muito grato a todos vocês pela abertura de mente, por estar presenciando um momento histórico de mudança de paradigma na psicologia, e não apenas na psicologia, mas em outras áreas também. Muito grato, uma ótima noite para vocês.